Ainda o frescor da noite paira, mas uma promessa já se estende, antes do abrir de olhos, antes que o corpo diga, presente. No teatro silencioso do ser, o inconsciente, morada de sonhos inquietos, pouco a pouco se retira, como a maré que cede espaço à areia da consciência. E naquele fio tênue, quase mágico, onde o último sussurro onírico encontra o primeiro pensamento desperto, reside a possibilidade de um novo florescer. Como um sol interior, a cada aurora, a alma ensaia um recomeço, ecoando um chamado ancestral, conforme nos lembrava Jung. Não é só mais um dia riscado no calendário, mas a chance de simbolicamente nos despojarmos de vestes antigas, de permitirmos que uma versão mais autêntica, mais sintonizada com a nossa essência, venha à luz. Quantas vezes, porém, os olhos se abrem já carregando o fardo do ontem. O novo dia chega, mas a mente, cativa da ansiedade, nem sequer nota a dádiva silenciosa que a vida nos oferece. Jung nos adverte. O verdadeiro portento não reside no espetacular, mas no corriqueiro vivido com atenção plena. É ver o sol romper o horizonte não como um evento banal, mas como um convite a um encontro mais profundo entre o nosso ser mais íntimo e a vastidão da existência. Amanhecer em gratidão vai além de um mero agradecimento automático. É um ritual invisível de reconexão. Ao inspirarmos profundamente, acolhendo a luz que nasce, acolhemos também a centelha mais viva e genuína que reside em nós. Aquela energia positiva que tanto buscamos não é um presente que chega de fora. Ela emana da aceitação silenciosa do simples fato de estarmos vivos, de que o dia de hoje é um campo inexplorado, repleto de sementes prontas para brotar, caso as acolhamos com presença. Imagine sua primeira respiração consciente do dia, como uma semente lançada na terra fértil do seu ser. Se essa primeira semente for nutrida pela gratidão, todo o jardim da sua consciência poderá desabrochar em harmonia. Contudo, se permitirmos que essa primeira inspiração carregue consigo o peso do medo, do ressentimento ou da pressa, essa energia se espalha sorrateiramente pelas horas seguintes, como ervas daninhas teimosas. Jung nos ensinava que a maneira como nos relacionamos com os pequenos ciclos da vida espelha a forma como encaramos as grandes transformações. Quem não consegue vislumbrar a magia em um amanhecer, dificilmente encontrará sentido nas grandes viradas da existência. Cada manhã, portanto, é uma oportunidade simbólica para darmos o primeiro passo em um novo ciclo de individuação, aquele mergulho profundo em direção a quem realmente somos, sob a luz orientadora do nosso self. O convite ecoa, mesmo que em silêncio. Ao abrir os olhos, antes que a avalanche de obrigações nos engolfa, detenhamos o instante. Respiremos. Sintamos. Percebamos que estamos na fronteira entre dois mundos. O reino interior dos sonhos, cujos ecos ainda ressoam, e o mundo exterior, que começa a palpitar. Esse momento de transição é quase sagrado, pertencendo mais à alma do que ao tic-tac do relógio. E nesse pequeno espaço, podemos semear a escolha de como desejamos viver o dia. Será um dia reativo, no piloto automático, como tantos outros, ou um dia consciente, onde nos tornamos co-criadores da nossa própria experiência? A gratidão é a chave que destranca essa escolha. Não aquela gratidão superficial, repetida, como um mantra vazio, mas a gratidão que brota do espanto, que emerge quando realmente percebemos o milagre de simplesmente existir. Jung dizia que o self se manifesta nas sutilezas, e não apenas nas grandes revelações. Cada raio de sol, cada aroma de café, cada toque suave do lençol contra a pele pode ser uma epifania silenciosa, se observada com olhos renovados. O amanhecer, em sua simbologia, é também o arquétipo da esperança. Não importa quão sombrios tenham sido os dias que se foram, o sol sempre retorna. A luz invade a escuridão brandamente, sem pedir permissão, apenas cumprindo sua promessa silenciosa de renascimento. O inconsciente coletivo nos conta essa história em inúmeros mitos. O herói que retorna da noite escura, a flor que desabrocha após o inverno, a alma que desperta de um longo sono.
Cada manhã é a sua chance de ser esse herói na sua própria jornada. E tudo começa em um gesto invisível e íntimo: acolher o novo dia com um coração agradecido. É nesse pequeno ato aparentemente insignificante que você redefine seu eixo interior. O que nutrimos na primeira hora do dia se torna o alimento espiritual de toda a nossa jornada diária. Por isso, proponho um pequeno ritual, inspirado nas ideias de Jung e nos arquétipos da renovação. Antes de deixar a cama, com os olhos ainda fechados por um breve instante, coloque a mão sobre o peito, sentindo o ritmo silencioso do seu coração, e diga para si mesmo, em voz baixa ou apenas em pensamento: eu acolho o sagrado na maneira como começo o dia. Jung nos alertava que todo início carrega a semente de todo o percurso. A forma como plantamos as primeiras emoções da manhã molda silenciosamente o campo energético que sustentará nossas ações, nossos encontros, nossas decisões. Não se trata de controlar o incontrolável, mas de escolher com que energia queremos atravessar o que vier. Quando acordamos e permitimos que a pressa, a ansiedade ou a preocupação sejam nossos primeiros visitantes, estamos, sem perceber, entregando nossa consciência ao caos. Mas quando acordamos com gratidão, com um pequeno sorriso que reconhece a dádiva da existência, algo profundo acontece. É como se ajustássemos nossa frequência vibracional com o fluxo maior da vida. Jung descrevia o Self como o centro organizador da psique, aquela força que sabe, mesmo quando nossa mente consciente duvida. Quando nos conectamos com o Self logo, ao amanhecer, plantamos raízes invisíveis que nos sustentam mesmo nas tempestades. Imagine o seu espírito como uma árvore. Se suas raízes mergulharem fundo, nutridas logo nas primeiras horas do dia, seus galhos poderão se abrir com mais confiança para o mundo, independentemente dos ventos que soprarem. O problema é que, muitas vezes, abrimos os olhos já com uma enxurrada de pensamentos, contas a pagar, problemas para resolver, expectativas para atender. A mente moderna foi treinada para correr, não para acolher. Mas a alma, a parte mais profunda de nós, se fortalece na quietude, não na corrida. A cada amanhecer, recebemos a mesma escolha essencial: viver a partir do medo ou viver a partir da confiança, viver a partir da ausência ou viver a partir da abundância. Quando agradecemos, mesmo que seja pelo mais simples, um cobertor quente, o cheiro da terra úmida, o som de um pássaro ao longe, afirmamos para o inconsciente que existe algo bom na vida. E o inconsciente, como bem sabia Jung, molda nossa percepção do mundo. Quem olha o amanhecer com olhos de gratidão transforma o mundo interno, e o mundo externo responde como num eco invisível. Mas gratidão verdadeira não é apenas listar bênçãos. É mergulhar na experiência de senti-las vibrar dentro de nós. É reconhecer que a vida não nos deve nada e, ainda assim, nos oferece tudo. Na linguagem simbólica, o amanhecer é o momento em que a luz vence temporariamente a escuridão. É um lembrete de que não importa o quanto a noite tenha sido longa ou dolorosa, a luz sempre retorna. Jung interpretava a luz como símbolo do conhecimento, da consciência, da presença do Self, iluminando as zonas obscuras da psique. Portanto, acolher o amanhecer com gratidão é também acolher nossa própria luz interior. É dizer sim à jornada de autoconhecimento mesmo sem garantias, mesmo sem mapas. É confiar que cada novo dia é um passo no caminho invisível que nosso próprio ser está construindo. Mas para isso é preciso despertar não apenas o corpo, mas também a alma. E a alma desperta no silêncio, antes das redes sociais, antes das notícias, antes das cobranças do mundo. Reserve alguns minutos apenas para si. Feche os olhos, respire, sinta. Pergunte a si mesmo com honestidade: quem eu desejo ser hoje? Que qualidade interior desejo cultivar neste novo ciclo que me foi concedido? Não espere respostas racionais. Deixe que as imagens, as sensações, as intuições suaves subam do fundo do seu ser. O inconsciente fala em símbolos, não em palavras. Talvez venha a imagem de uma árvore forte,
ou a sensação de leveza, ou o desejo súbito de sorrir sem motivo. Esses são os sinais da alma, como pequenas lanternas apontando o caminho. Confie neles. Jung dizia que a linguagem simbólica é a linguagem da vida. A alma compreende aquilo que nossa mente lógica muitas vezes não alcança, e a prática diária de acolher o amanhecer como um ritual simbólico de gratidão transforma pouco a pouco a estrutura invisível da nossa existência. Hoje, você pode decidir começar diferente. Você pode escolher que a primeira energia, que toca seu corpo, sua mente e seu espírito, seja a energia da aceitação amorosa, da confiança silenciosa. E isso não exige esforço, só exige presença, só exige o reconhecimento humilde de que viver em si já é uma dádiva incalculável. Quando a primeira luz tocar sua janela, lembre-se, não é apenas o sol que está nascendo, é também uma parte esquecida de você, pronta para emergir com mais força, mais consciência, mais amor. Basta que você diga sim. Sim para a vida que pulsa em cada célula. Sim para o milagre escondido nas pequenas coisas. Sim para a aventura silenciosa de ser quem você é, com todas as luzes e sombras que o compõem. O novo dia é um altar invisível, e seu coração é a oferenda mais preciosa que pode ser colocada sobre ele. Comece com gratidão, e observe como o universo inteiro começa a dançar no compasso do seu novo amanhecer interior. O amanhecer não é apenas uma mudança de luz no céu, é uma mudança de consciência. Quando a primeira claridade toca a terra, ela também toca as camadas mais profundas do nosso ser. Mas para sentir isso, é preciso cultivar uma qualidade rara nos tempos modernos, a escuta interior. Carl Jung dizia que a alma sussurra e não grita. Por isso, para ouvir o que o Self deseja nos dizer a cada novo dia, precisamos silenciar o ruído interno, o ruído da pressa, da comparação, da preocupação com o que ainda nem aconteceu. Gratidão verdadeira nasce do silêncio. Ela não é exigida, ela é descoberta. Assim como o sol não precisa fazer esforço para nascer, a gratidão já está em nós, adormecida, esperando apenas um espaço para florescer. A energia positiva que tanto buscamos ao amanhecer não se trata de forçar otimismo. Ela é o resultado natural de uma alma que se permite sentir a vida como um presente contínuo, não como um fardo. Quando acordamos e respiramos conscientemente, agradecendo não apenas pelas grandes conquistas, mas pelas pequenas existências, a textura do lençol, o som da cidade acordando, o cheiro de pão no ar, estamos reensinando nossa psique a perceber abundância e não escassez. Jung compreendia que o inconsciente coletivo é moldado também pelas emoções e imagens que cultivamos repetidamente. Se a primeira imagem mental do seu dia é uma imagem de gratidão, de luz, de abertura, você está, mesmo sem perceber, alimentando esse arquétipo dentro da humanidade. Você não desperta apenas para si. Cada alma que se alinha com a gratidão e a presença ajuda, ainda que de maneira invisível, a curar a alma coletiva. O amanhecer é o rito diário onde podemos participar silenciosamente dessa grande alquimia. Uma alquimia onde a sombra do medo e da separação se transforma, gota a gota, em luz, em unidade, em vida que se reconhece viva. Respire fundo agora. Imagine a luz dourada do amanhecer penetrando suavemente cada célula do seu corpo. Sinta essa luz limpar os restos das preocupações antigas. Veja a si mesmo como parte da terra que desperta, como uma folha que se abre à brisa, como uma criança que redescobre o mundo em cada gesto. Essa prática simples é uma forma de oração sem palavras. É um diálogo silencioso entre sua alma e o cosmos, um reconhecimento mútuo. Você existe e a vida também. E nessa existência compartilhada, há um fio invisível de amor que sustenta tudo. Jung falava da individuação como o processo de tornar-se quem realmente somos, rompendo as máscaras e ilusões que nos afastam da essência. Cada novo amanhecer é um passo possível nesse caminho. Não porque você precisa se reinventar completamente, todos os dias,
mas porque cada dia oferece a chance de ser um pouco mais verdadeiro, um pouco mais alinhado com a chama silenciosa que arde no centro do seu ser. Gratidão, nesse contexto, é a coragem de enxergar, de ver a si mesmo e ao mundo com olhos de reverência, de honrar o simples fato de que, apesar de todas as dores, de todos os desafios, o mistério da vida ainda pulsa dentro e fora de nós. Imagine, agora que cada inspiração que você toma ao acordar é como um contrato silencioso com a existência. Ao inspirar, você diz sim. Ao expirar, você entrega. Essa dança invisível de aceitação e entrega é a essência do fluxo da vida. Quando resistimos, nos afastamos da vida. Quando agradecemos, nos tornamos parte dela. Por isso, não subestime o poder de um pequeno momento de gratidão ao amanhecer. Ele pode ser a ponte que transforma um dia comum em um dia cheio de significado. Ele pode ser o portal que conecta sua consciência desperta com a sabedoria eterna do Self. Ele pode ser o começo silencioso de uma revolução interior. Jung dizia que toda transformação verdadeira começa no invisível. Assim é o amanhecer da alma. Não é estrondoso, não é dramático. É um fio de luz que atravessa lentamente a escuridão interior, até que, sem percebermos, estamos novamente vivos, inteiros, vibrando em sintonia com aquilo que nunca deixou de nos chamar. Hoje, escolha ouvir esse chamado. Não importa o que o mundo traga depois, o que importa é como você chega até ele. E que o primeiro passo seja dado com um coração desperto e grato. Porque quem desperta assim, não apenas vive um novo dia, ele cria um novo mundo dentro e fora de si. Cada manhã é um espelho. Ele reflete não apenas o que o mundo é, mas também quem estamos sendo naquele instante. Carl Jung dizia que projetamos no mundo aquilo que carregamos no inconsciente. Ao despertar, ainda estamos permeáveis, ainda entre o sonho e a vigília. E é nesse intervalo sagrado que nossas escolhas têm mais poder. A primeira emoção, o primeiro pensamento, a primeira sensação, tudo isso são pinceladas invisíveis que vão colorir a tela do dia. E o mais impressionante é que, mesmo sem perceber, somos nós que seguramos o pincel. A maioria das pessoas acorda e antes mesmo de sentir o próprio corpo já mergulha no mundo exterior. Notificações, notícias, cobranças. É como se saltássemos do sonho para a guerra, sem sequer passar pelo templo interior. Mas quem quer viver com energia positiva precisa primeiro construir um espaço interno para ela habitar. O amanhecer é esse espaço. Um espaço que pode ser maculado pela ansiedade ou consagrado pela gratidão. E consagrar o dia não exige cerimônias. Exige apenas consciência. É abrir os olhos e, antes de qualquer coisa, agradecer silenciosamente pela oportunidade de recomeçar. É perceber que entre milhões de possibilidades você ainda está aqui, ainda respira, ainda pode escolher. Essa consciência muda tudo. Jung falava que a consciência é a maior força transformadora que temos. Sem consciência repetimos padrões. Com consciência, criamos novas realidades. O amanhecer é o portal diário onde essa escolha se renova. Se ao acordar você permite que a mente vague por preocupações, esse será o tom de fundo do seu dia. Mas se você planta ainda nos primeiros minutos a semente da gratidão, essa energia irá crescendo silenciosamente, influenciando suas ações, suas palavras, suas escolhas. Não se trata de negar as dificuldades, elas existirão. Mas quem desperta com gratidão não nega a dor. Ele a atravessa com mais sabedoria. Ele sabe que a luz não elimina as sombras, mas as torna visíveis, e aquilo que é visto pode ser transformado. Pense no amanhecer como uma metáfora da própria alma. Durante a noite, muitas partes de nós adormecem. Medos, desejos, intuições misturam-se em narrativas oníricas, mas ao despertar, temos a chance de escolher que parte de nós queremos alimentar. Alimentaremos o medo ou alimentaremos a confiança? Alimentaremos a culpa ou alimentaremos o perdão? O amanhecer nos dá a dádiva do reinício. Jung dizia que a vida é feita de pequenos ciclos de morte e renascimento.
Cada noite é uma pequena morte, cada manhã uma pequena ressurreição. E como todo renascimento, ele pede um gesto de acolhimento, um ritual, mesmo que seja apenas um pensamento consciente. Por isso, hoje, ao acordar, você pode fazer uma escolha simbólica. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Antes de pegar o telefone, pegue a si mesmo. Antes de ouvir as vozes do mundo, escute a voz do seu coração. Pergunte-se: o que minha alma precisa hoje? Que qualidade gostaria de viver independentemente das circunstâncias? Talvez a resposta venha como uma palavra, talvez venha como uma imagem, talvez venha apenas como uma sensação de paz silenciosa. Confie no que vier. Esse é o Self sussurrando. Esse é o seu ser profundo desenhando com linhas invisíveis o mapa do dia que se abre diante de você. A cada respiração consciente pela manhã, você fortalece esse mapa. A cada pensamento de gratidão, você constrói uma ponte entre o seu eu consciente e o Self maior que habita em você. Essa ponte é a fonte da energia positiva. Ela não depende das condições externas, ela nasce da conexão interna. E Jung compreendia que todo ser humano carrega dentro de si um centro de equilíbrio, uma fonte inesgotável de força e luz. O problema é que a maioria esquece de acessar esse centro, mas você não precisa esquecer. Você pode, a cada amanhecer, lembrar. Lembrar que, independentemente do que o mundo traga, dentro de você existe um sol que não se apaga. Um sol que pode ser encoberto pelas nuvens do medo, da tristeza, da dúvida, mas que nunca deixa de brilhar. Hoje, escolha esse sol. Escolha despertar com gratidão, como quem saúda não apenas o dia, mas a própria vida que recomeça dentro de si. Escolha ser um ponto de luz no grande tecido invisível da existência. E saiba, essa escolha silenciosa, humilde, quase imperceptível, tem o poder de transformar não apenas seu dia, ela pode transformar sua vida inteira. O que acontece dentro de nós no primeiro instante do dia ecoa silenciosamente em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Carl Jung dizia que somos movidos por forças inconscientes e que apenas ao torná-las conscientes podemos escolher nosso destino. O amanhecer é o momento em que essas forças estão mais maleáveis. Ainda não fomos totalmente tragados pela rotina. Ainda não estamos anestesiados pelos compromissos. Estamos por um breve instante vulneráveis e abertos. É nesse terreno fértil que a gratidão pode ser plantada. E quando a gratidão é a primeira emoção do dia, ela se torna como uma raiz forte que sustenta a árvore da nossa consciência, mesmo quando ventos fortes sopram. Muitas pessoas acreditam que energia positiva é algo que acontece por acaso, mas a verdade é que ela é cultivada. Ela é resultado de uma escolha interior, não uma escolha forçada, nem uma obrigação artificial de estar feliz o tempo todo, mas uma disposição sincera para reconhecer a dádiva da existência, mesmo em meio às imperfeições. Gratidão e energia positiva não negam a realidade, elas ampliam a visão. Elas permitem ver que, mesmo em meio aos desafios, há beleza, há ensinamento, há vida pulsando. O arquétipo do amanhecer, segundo Jung, é o arquétipo da iniciação. Todo novo ciclo exige de nós uma pequena morte. A morte do que éramos e uma pequena coragem. A coragem de nascer de novo. É por isso que muitas vezes ao despertar sentimos uma certa resistência. A alma sabe que cada novo dia pede, não apenas ação, mas também transformação. E toda transformação, por menor que seja, gera desconforto. Mas se acolhemos esse desconforto com gratidão, ele se torna combustível para o crescimento. Jung via no desconforto o chamado do Self para a expansão. Aquilo que nos inquieta, que nos desafia, que nos tira da zona de conforto não é inimigo. É convite. Convite para ser mais. Convite para despertar mais profundamente. Cada manhã, então, é mais do que um recomeço. É um chamado interior. Um sussurro da alma dizendo: hoje, algo novo pode nascer em você. Hoje, algo esquecido pode florescer. Hoje, uma parte adormecida pode despertar. Mas para ouvir esse chamado é preciso silêncio. É preciso escutar para além dos ruídos habituais.
O simples ato de respirar conscientemente ao acordar já é uma forma de honrar esse chamado. O simples gesto de agradecer, mesmo que ainda sonolento, já é um passo em direção à luz. E cada pequeno passo conta. Cada escolha invisível constrói dia após dia o templo interior onde nossa verdadeira vida se desenrola. Quando você escolhe começar o dia com gratidão, está dizendo ao universo e a si mesmo: eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para aprender. Eu estou pronto para viver. Essa disposição abre portas que a mente lógica sequer pode compreender. Jung ensinava que o inconsciente responde às nossas atitudes interiores muito mais do que às nossas palavras exteriores. Quando sua primeira atitude do dia é de gratidão, você envia um sinal claro para as camadas mais profundas do seu ser. Aqui há abertura, aqui há confiança, aqui há presença. E o inconsciente, movido por essa nova frequência, começa a reorganizar as experiências, os encontros, as sincronicidades. A vida responde, talvez não da maneira que a mente gostaria, mas sempre da maneira que a alma precisa. Cada respiração consciente pela manhã é um ato de criação. Cada pensamento de gratidão é um fio de luz tecido no tecido invisível da realidade. Cada gesto de presença é uma semente plantada no jardim do destino. Hoje, ao abrir os olhos, lembre-se, você não é apenas um espectador do amanhecer. Você é parte dele. A mesma energia que faz o sol nascer também pulsa em seu peito. A mesma força que renova a terra a cada manhã também renova silenciosamente a sua alma. Tudo o que precisa ser feito é reconhecer. Reconhecer a bênção escondida no simples fato de estar vivo. E então a energia positiva não será algo a ser buscado. Ela será algo natural, como a luz que brota espontaneamente no horizonte, sem esforço, sem pressa, apenas porque é da sua natureza brilhar. Assim também é com você. Sua alma nasceu para brilhar. E cada novo amanhecer é um lembrete silencioso desse chamado. Há uma sabedoria secreta na simplicidade do amanhecer. Carl Jung dizia que aquilo que é essencial muitas vezes se esconde sob as formas mais simples. O nascimento de um novo dia não faz barulho, não exige aplausos, não pede reconhecimento. Ele apenas acontece fiel ao seu próprio ritmo, trazendo consigo uma lição que nossa alma precisa lembrar todos os dias. A luz não luta para existir, ela simplesmente é, e assim também é com a energia positiva que desejamos cultivar. Ela não precisa ser conquistada, ela precisa ser permitida. O maior bloqueio para a gratidão e para a vibração elevada não é a falta de motivos, é o excesso de ruído interno. A comparação, a pressa, a sensação de insuficiência. Esses são os ladrões do amanhecer interior. Eles invadem a mente ainda adormecida e plantam sementes de ansiedade antes mesmo que tenhamos a chance de acolher a vida com reverência. Mas existe outro caminho, um caminho mais suave, mais alinhado com o fluxo natural da existência. O caminho da consciência desperta. Ao abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de se levantar, permita-se um momento de comunhão com a vida. Sinta o peso do corpo sobre a cama. Sinta a respiração que vai e vem, silenciosa, fiel. Agradeça. Não porque tudo é perfeito, mas porque você está presente. A presença é a maior bênção que um ser humano pode receber. Jung dizia que a maioria das pessoas vive ausente de si mesmas, projetadas para o passado ou para o futuro, perdidas no labirinto da mente. A prática da gratidão ao amanhecer é, acima de tudo, uma prática de retorno. Retorno ao agora, retorno ao que é, retorno à vida em sua expressão mais pura. E quando estamos presentes, mesmo as coisas mais simples, o brilho suave da luz na parede, o cheiro do ar fresco, o silêncio da casa adormecida, se tornam portais para o sagrado, porque o sagrado nunca esteve distante, sempre esteve escondido na simplicidade. O self, dizia Jung, é como uma fonte profunda, escondida sob as camadas da personalidade. E a cada manhã,
temos a chance de tocar essa fonte, mesmo que por poucos instantes. Cada gratidão silenciosa é como uma gota d'água cristalina retornando à nascente. Cada respiração consciente é um fio dourado ligando nossa alma à alma do mundo. Quando fazemos isso logo ao despertar, reconfiguramos não apenas nosso humor, mas nossa energia vital. Transformamos o dia antes mesmo que ele comece de fato. E esse poder está em nossas mãos todos os dias. Não importa quão escura tenha sido a noite anterior. Não importa quão pesados sejam os fardos que carregamos. O novo dia sempre oferece a possibilidade de um novo começo. Mas é preciso aceitá-lo. É preciso abrir espaço interno para que a luz entre. Assim como uma janela precisa ser aberta para que o sol ilumine um quarto escuro, nossa alma precisa ser aberta pela gratidão para que a energia positiva flua. E a beleza disso é que não exige esforço heróico, exige apenas intenção, exige apenas a humildade de reconhecer que cada novo dia é um presente que nos foi dado sem garantias e que, ao reconhecê-lo com gratidão, honramos não apenas a vida, mas também a nós mesmos. Hoje você tem novamente esse poder nas mãos. Você pode escolher começar o dia como uma extensão da noite, carregando cansaço, medo, reclamações, ou pode escolher começar o dia como uma celebração silenciosa, acolhendo a luz, mesmo que com olhos ainda pesados de sono, com um coração disposto a se maravilhar. E Jung dizia que a alma precisa de alimento tanto quanto o corpo. E o alimento da alma é a beleza percebida, a gratidão sentida, a presença acolhida. Ao alimentar sua alma logo ao amanhecer, você se fortalece para tudo que virá. Você se conecta com um centro de paz que nenhuma tempestade externa pode destruir. Você se torna como a árvore que, mesmo em meio aos ventos mais fortes, permanece enraizada, flexível, viva. Essa é a verdadeira força. Força que nasce da suavidade, a força que nasce da gratidão, a força que nasce do simples ato de dizer silenciosamente, logo ao acordar: obrigado, estou vivo, estou aqui, estou pronto para receber e para oferecer. No compasso silencioso da vida que se renova, existe uma alquimia silenciosa que acontece entre o primeiro pensamento do dia e a qualidade da nossa existência. Carl Jung dizia que aquilo que cultivamos nos instantes mais frágeis da consciência molda não apenas o humor, mas a estrutura invisível da nossa alma. O amanhecer é um desses instantes. Frágil, delicado, onde o novo ainda é possível, onde a alma ainda não foi carregada pelo peso do mundo. É nesse terreno sutil que podemos plantar as sementes mais poderosas. E entre todas as sementes possíveis, a gratidão é a que mais rapidamente floresce em luz. Porque a gratidão é, em essência, o reconhecimento da conexão. Quando agradecemos, não estamos apenas reconhecendo algo bom que recebemos, estamos reconhecendo que fazemos parte de uma dança maior. Estamos reconhecendo que somos sustentados, mesmo sem perceber, por forças invisíveis que conspiram pela nossa existência. A gravidade que nos mantém sobre a Terra, o oxigênio que invade nossos pulmões sem esforço, o sol que aquece a pele sem pedir nada em troca. Jung compreendia que o Self, esse núcleo de sabedoria profunda, se manifesta através desses pequenos milagres diários, e que ao reconhecer o milagre escondido no ordinário, nos alinhamos mais profundamente com nosso próprio centro. Por isso, a prática da gratidão ao amanhecer não é apenas um exercício psicológico, é um ato espiritual, é um gesto de comunhão silenciosa com o mistério da vida. É um consentimento humilde para fazer parte do fluxo da existência, não como espectador, mas como participante consciente. Cada novo dia é como um rio que começa a fluir, e podemos escolher como mergulharemos nele. Com resistência, lutando contra a corrente, ou com aceitação, deixando-nos levar pela sabedoria que nos guia para onde precisamos chegar. Gratidão é essa aceitação. Não a aceitação passiva que se resigna, mas a aceitação ativa que reconhece a perfeição invisível, mesmo nas imperfeições aparentes. Jung dizia que a alma amadurece não quando tudo está perfeito, mas quando aprendemos a ver sentido mesmo no caos. Cada respiração consciente ao amanhecer é um pequeno ato de maturidade espiritual.
Cada palavra silenciosa de agradecimento é um passo em direção a um viver mais pleno, mais íntegro, mais alinhado com a essência. Hoje, diante do novo dia que se abre, você tem nas mãos a alquimia silenciosa da escolha. Pode escolher ver apenas o que falta, o que dói, o que ameaça, ou pode escolher ver também o que sustenta, o que cura, o que floresce silenciosamente, apesar de tudo. Ambos os olhares são verdadeiros, mas apenas um deles alimenta a alma, a gratidão. Esse olhar reconhece a bênção escondida até mesmo nas dificuldades. O olhar que percebe que cada desafio carrega consigo uma oportunidade de expansão, que cada sombra revela uma parte da luz ainda não conhecida, que cada amanhecer é uma página em branco onde a vida convida você a escrever uma nova história. E que essa história começa não com grandes gestos, mas com pequenas escolhas invisíveis. A escolha de respirar profundamente ao abrir os olhos. A escolha de sorrir mesmo que apenas por dentro. A escolha de agradecer mesmo sem motivos óbvios. A escolha de confiar que sob a superfície das coisas há uma ordem silenciosa conduzindo tudo para onde precisa ir. Essa confiança, dizia Jung, é o solo onde a verdadeira liberdade floresce. Não a liberdade de controlar tudo, mas a liberdade de ser quem se é em meio ao mistério da existência. Hoje, permita-se essa liberdade. Abrace o novo dia com gratidão. Não porque tudo será fácil, mas porque, independentemente do que vier, você escolhe caminhar com a alma desperta, o coração aberto e a luz silenciosa da consciência iluminando cada passo. Essa é a maior bênção, e ela está agora disponível para você. Há algo que o amanhecer sempre nos ensina, mesmo quando esquecemos de olhar. Carl Jung dizia que a vida é feita de ciclos e que cada fim carrega já em si o germe de um novo começo. O nascer do sol não é apenas a vitória da luz sobre a noite, é a lembrança silenciosa de que tudo se renova, inclusive nós mesmos. Cada manhã, ao abrir os olhos, você recebe mais do que um novo dia. Você recebe uma nova chance de ser quem realmente é, não quem o mundo espera, não quem o medo moldou, mas quem a alma silenciosamente sempre soube ser. Essa dádiva é tão simples, tão cotidiana, que muitas vezes passa despercebida. Perdemos o encantamento, deixamos que o peso das repetições nos roube o frescor da existência. Mas a alma, dizia Jung, jamais se esquece. Ela reconhece cada amanhecer como um portal sagrado, um convite silencioso para viver, não como sobrevivente do passado, mas como criador consciente do presente. E esse presente começa no instante em que escolhemos agradecer, não como obrigação, não como fórmula mágica, mas como reconhecimento humilde da beleza que existe simplesmente no fato de estar aqui, respirar, sentir, ser. Quando agradecemos, realinhamos nossa energia com a vibração da vida. Quando agradecemos, deixamos de lutar contra o que é e começamos a dançar com o mistério. Quando agradecemos, transformamos o ordinário em extraordinário, porque no fundo, a vida sempre foi extraordinária. Fomos nós que nos esquecemos de enxergar. Hoje, ao contemplar o novo dia, recorde-se disso. Lembre-se de que a energia positiva que você busca já está latente em cada célula, em cada átomo, em cada batida do seu coração. Ela não necessita ser criada, apenas despertada. E esse despertar se inicia na escolha de olhar a vida com olhos de alma, não apenas com olhos de mente. Olhar a vida como quem reencontra algo sagrado, algo perdido há muito tempo e ainda assim, sempre presente. Cada amanhecer é uma oferenda silenciosa do universo, e a gratidão é o gesto invisível que a recebe. Hoje, seja esse gesto, seja esse sim silencioso à vida. Sinta em cada respiração a bênção que corre nas veias da existência. Sinta em cada raio de sol o sussurro do self, chamando para a jornada. Sinta em cada batida do coração o ritmo secreto do universo pulsando dentro de você. Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece em grandes momentos, mas no tecido invisível do cotidiano.
É na maneira como abrimos os olhos pela manhã, na maneira como respiramos diante de um novo dia, na maneira como escolhemos silenciosamente agradecer. Essa escolha simples, feita de alma, feita de presença, tem o poder de mudar tudo. Não o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro. E quando o mundo interno se transforma, tudo o que vemos, sentimos e tocamos também se transmuta. Porque no fundo a realidade não é o que acontece, é como escolhemos olhar para o que acontece. Hoje, escolha olhar com gratidão. Escolha olhar com presença. Escolha olhar com amor. Porque o novo dia não é apenas uma página em branco, é uma canção silenciosa, esperando para ser tocada pela sua alma desperta. E a primeira nota dessa canção é um simples, mas poderoso obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ser. Obrigado por fazer parte da dança invisível que une todos os seres. Hoje, agradeça e veja como a luz dentro de você e a luz do mundo se encontram, se reconhecem e juntos criam um novo amanhecer dentro e fora de você. E se essa jornada pela quietude do amanhecer e a força da gratidão tocou o seu coração, convidamos você a continuar explorando as profundezas do ser conosco. Ao se inscrever no canal, você terá a oportunidade de acompanhar mais reflexões e insights que buscam despertar a sabedoria interior. E se a mensagem de hoje ressoou em você, se sentiu que algo se iluminou dentro, deixe o seu like. Sua interação é um farol que nos guia e nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas.